Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais de 1.400 pessoas foram presas após os atentados do dia 8. 1.418 pessoas foram presas em flagrante delito pelos atentados do dia 8, no último dia 8 de janeiro, atentado aos três poderes da República. E já foram transferidas para os presídios. E a ficha vai cair, né? Daqui a alguns dias. Que problemão eles se meteram a defender um presidente que não comprou vacina, um presidente que dissemina o ódio contra as instituições, contra o próprio povo brasileiro e se diz patriota. A ficha dessas pessoas vão cair quando estiverem lá presas e que não vão poder sair, não vão poder usar celular, não vão poder ter uma hora de banho de sol por dia. E as expectativas, as perspectivas para essas pessoas não são boas. Podem pegar muitos e muitos anos sem poder sair. E eu tentei avisar aqui o máximo de pessoas no canal, sem êxito, né? Porque o canal aqui tem pouco alcance. Mas ao alcance que tem, as pessoas que chegaram, essas pessoas que eu sabia que eram bolsonaristas, não mudaram de ideia. Eu tentei avisar aqui ao máximo que eu pude. Essas pessoas são, claro que não são todas, umas sabem realmente o que estão fazendo, mas muitas são influenciadas sim, acham que o comunismo é um perigo para o Brasil e não o que o Bolsonaro é um perigo para o Brasil. O Bolsonaro faz o que faz e, e diz que é o comunismo que é o perigo do Brasil, é ideologia de gênero, coisas assim, corrupção, sendo ele acusado de inúmeros delitos de corrupção, protegendo o filho de denúncias em vez de colocar, em vez de dizer, olha, coloco aqui meus dados à disposição, não, tentando barrar as investigações, tanto que Flávio conseguiu no STJ anulação do processo, das chamadas rachadinhas. Então, a situação não está boa para essas pessoas que apoiam cegamente o Bolsonaro e que vão sentir primeiramente o peso da lei, vão sentir primeiro porque Bolsonaro, que é o maior responsável, já estão sentindo o peso da lei, porque o atentado aos três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, destruindo o poder judiciário, o prédio, a estrutura, mas o simbolismo é o ataque à democracia. Como eu tenho falado aqui no canal, eu acertei quando eu dizia que o ataque às instituições, o ataque aos princípios, o ataque não é apenas tanques nas ruas, mas o ataque simbólico à democracia. Pegaram a Constituição, levaram, destruíram tudo, vocês viram. E os poderes se uniram, o presidente Lula liderou a união dos poderes para repelir esse ataque à democracia, à república, e agiu de forma rápida, chamou os governadores, fez a intervenção no Distrito Federal porque não funcionou, houve uma prevaricação no mínimo ali, óbvia, tanto que o Anderson Torres, o responsável pela segurança daquele dia, tinha viajado, foi preso, já está preso, voltou, chegou ao Brasil, já foi preso. Moraes mandou prender, mandou quem estivesse fazendo as barreiras, quem estivesse se aglomerando, e já tem aí 1.418 pessoas presas, segundo o G1, notícia do G1, e outras 600 pessoas foram liberadas para responder o processo em liberdade por questões humanitárias, cerca de 600 pessoas. Essas 1.418 pessoas presas em flagrante, não foram presas depois, foram presas em flagrante. A situação delas, juridicamente, é a das piores possíveis. Então eu não sei quantas dessas pessoas têm noção do que significa juridicamente essa prisão em flagrante, tanto que já foram transferidas para os presídios. É uma cela pequena, é uma cela talvez um banheiro comunitário, então uma cela de um cubículo, né, geralmente. A alimentação
sabe como é a alimentação de presídio, sabe como é o presídio. Não, talvez as pessoas não tenham noção da encrenca que se meteram e outras continuam querendo se meter, porque continuam defendendo o Bolsonaro, apesar de tudo. Então, eu fiz a minha parte aqui falando, avisando. Não fico feliz que essas pessoas sejam presas, que não me alegro, mas é uma coisa que é necessária, porque isso poderia se espalhar pelo país todo com outras pessoas e a situação não ia ser das melhores. Estavam colocando bombas, estavam depredando o patrimônio público, ameaçando pessoas. Eu, na campanha eleitoral, eu não saí com a camisa que eu gostaria de sair, eu não fiz campanha, não falei o que eu gostaria de falar, porque eu tinha medo de ser atacado. Então, isso não é normal, você não poder expressar o que você pensa, embora eu fale aqui no canal, né? Mas você não pode falar o que você pensa, você não pode dizer que você apoia o presidente Lula, senão a pessoa que comemorou o aniversário foi assassinada, comemorou o aniversário com a foto do presidente Lula, um bolsonarista entrou e assassinou. Então a violência está tomando proporções muito grandes e essas prisões deram um freio e as medidas tomadas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, com o novo diretor-geral da Polícia Federal e o novo diretor da Polícia Rodoviária Federal. Então, a nova cúpula, que é do novo governo, do governo Lula, já tomou providências para que quem cometeu o crime responda. É o que eu dizia aqui no canal, que não estavam sendo respondidos, as pessoas que estavam cometendo o crime não estavam respondendo porque havia um governo que estava incentivando esses crimes. Ele não ia prender. Então as pessoas se sentiram com uma impunidade, uma sensação de impunidade que era falsa e que agora a realidade vai cair, infelizmente, vai cair no momento que eles não podem mais recuar. Essas pessoas que estão presas vão sofrer um processo muito duro e eu espero que o Bolsonaro seja preso porque ele é o maior responsável. Eu espero que, assim como o Anderson Torres também é um dos maiores responsáveis que já foi preso, eu espero que o Aras seja preso, porque o Aras é o maior, um dos maiores que eu tenho falado aqui no canal, é um dos maiores responsáveis por tudo isso, porque só a ele caberia impedir que Bolsonaro fizesse tudo o que ele fez durante a pandemia, durante os atos antidemocráticos, durante a divulgação de notícias falsas. O Procurador-Geral da República silenciou e ficou conivente, prevaricando com o crime, coisa que não é atribuição do Procurador-Geral da República, da Procuradoria-Geral da República. Mesmo sendo ela indicada pelo presidente, ela tem que ser independente, imparcial, independente. A autonomia funcional do Ministério Público. O Ministério Público, embora não seja considerado um poder, porque são 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, há quem diga que o Ministério Público é um 4º poder, porque tem tanta influência, mas ele não soube utilizar esse poder que ele tem de barrar o presidente, sendo ele o legitimado constitucional para fazê-lo. Então, as pessoas que não estavam vendo o Bolsonaro ser punido, essas pessoas, essas 1.418, pelo menos, achavam que estavam no caminho certo, porque se a lei não chegou para o seu líder, também não chegaria para eles. E para piorar a situação deles, nesse sentido, é que Daniel Silveira ameaçou os ministros do Supremo de morte e foi liberado pelo presidente. Então, essas pessoas tinham a sensação, acredito eu, posso estar errado, que o presidente faria o mesmo com elas, quando elas fossem presas, que ele iria fazer alguma coisa para liberá-las. Só que o presidente não é mais presidente, é ex-presidente, e agora ele vai responder por esses crimes tardiamente, porque eu tenho falado aqui no canal que era um problema que estava acontecendo e que muitas pessoas iriam sofrer, muitas pessoas morreram, né, na pandemia por ação desse homem, por omissão e por ação desse homem. Existe uma pesquisa que diz que ele atuou para disseminar o vírus do Covid. Muitas pessoas que apoiam Bolsonaro morreram, que apoiavam, morreram, apoiando, sem saber que Bolsonaro estava disseminando o vírus
51 pessoas morreram no Amazonas por falta de oxigênio terapêutico, porque Bolsonaro não mandou providenciar, deixou faltar, fez todo mundo sair quando o vírus estava no auge, todo mundo se contaminar, sobrecarregar os hospitais e não providenciou depois, no mínimo, o oxigênio para as pessoas, hospitais suficientes, tiveram que ser transferidos para outros estados, contaminando ainda mais o país. Então, a atitude dele na pandemia também, muito séria, que a CPI o indiciou em 9 crimes. E a atuação dos atos antidemocráticos se confirma, todo mundo dizendo que era bravata, 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 e se confirma que ele tinha intenção, sim, de executar um golpe com apoio de muitas pessoas, de empresários, em grande parte, de militares, forças armadas, que deixaram esse pessoal ficar nas portas dos quartéis e não tomaram providências para dizer, alertar as pessoas que aquilo era crime, e que sejam responsabilizados todos que tenham responsabilidade. A cada um a pena que for devida, e não podemos deixar as Forças Armadas fora desses inquéritos. As Forças Armadas precisam apresentar as pessoas responsáveis que foram coniventes com o Bolsonaro para que esses atos fossem realizados. Então, essas pessoas precisam, acredito que não vão acordar, né? Essas pessoas que apoiam o Bolsonaro, pelo que eu vejo na internet, elas não vão acordar, elas vão ser presas, vão continuar sendo presas e não vão acordar. Talvez só depois, quando na prisão, né? Acredito que essas que já foram presas, elas só vão aí depois que ver que realmente não pode mais sair, vai ficar por muitos e muitos anos, aí talvez uma grande parte recobre a razão, né? Porque parece uma seita. O bolsonarismo parece uma seita. O Bolsonaro é totalmente contrário ao que Cristo nos ensinou e é tido no meio evangélico como um homem cristão. Uma pessoa que entrou no militarismo, no exército, nas Forças Armadas, uma pessoa que tinha sido expulsa do exército. Uma pessoa que entrou nos empresários, sendo que o presidente Lula entrou com apoio dos empresários, sendo que o presidente Lula foi o presidente que as pessoas mais ganharam, que os empresários mais ganharam dinheiro. Empresários em todos os ramos. Então, vamos explicar, né, esse poder, entre aspas, que ele tem de contaminar as pessoas com seu discurso de ódio, de subjugação da democracia, dos direitos humanos. Ele falou, ele na sua campanha, falou que não ia respeitar direitos humanos e não respeitou. Invadiu terras indígenas, contribuiu para que as invasões ocorressem, fazendo decretos, tanto que a população dos povos indígenas o denunciou no Tribunal de Haia, no Tribunal Penal Internacional, e também pesam contra ele acusações no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade. Então, a situação é gravíssima. Eu espero que essas pessoas que ainda não foram presas e que pensam como essas 1.418 pessoas, mais as 600, 2.018 pessoas, né, que foram barradas ali, que reflitam para não caírem lá dentro. Dá tempo de refletir, ainda há tempo de sair desse transe, dessa seita, e refletir e ver que esse caminho aí trilhado é um caminho perigoso. Sempre há tempo de refletir, de voltar atrás, de ver que o Zap foi um instrumento utilizado para a criação e geração do ódio e de uma seita no país, né? Uma seita que tem similaridades com outros movimentos da história do país, como o fascismo, do país não, a história mundial do fascismo, o nazismo, embora não seja, não tenha a proporção que o nazismo teve, né? A proporção nem a execução, mas coisas que haviam são tangentes. Por exemplo, o ódio ao comunismo, o antissemitismo, que é o anticomunismo, que eles atualizaram, né? Essa coisa moral, né? Essa falsa moral, né? Esse moralismo de querer serem os certos e os outros são errados. Então isso é perigosíssimo. Isso foi utilizado como arma no passado e o Bolsonaro sabe utilizar muito bem
esse armamentismo, né? O armamentismo, usar a arma, a violência, o discurso de ódio, em vez de usar o diálogo, a conversa, né? O entendimento, não. Tem que ser na força, tem que ser no ódio, no racismo, tem que ser na intolerância, na invasão de terras indígenas, na tomada do direito, o direito que o outro tem, você vai lá e toma, você não coloca no Congresso para discutir. Então, o bolsonarismo vai ser pesquisado para definir esse movimento que não acabou, continua e está nos quartéis, está protegido nos quartéis. Precisamos trazer à tona esse bolsonarismo que está lá nos quartéis. Isso precisa ser investigado. Espero que o presidente Lula está consciente disso, prenda esses que protegeram o Bolsonaro, que atuaram para que o 8 de janeiro acontecesse. A queda da democracia, a tentativa fracassada da democracia, do rompimento do Estado Democrático de Direito. Para eles interessa, mas a população, 93% da população, condenou os atos, e as pesquisas sempre traziam que a população é contra esse golpe de Estado, e agora, vendo, se materializando o absurdo, a população entendeu, uma parte que ainda estava em dúvida, entendeu que esse não é o sistema melhor do que a democracia. Esse sistema pela força. A democracia precisa ser aperfeiçoada, não é perfeita, mas é o sistema que garante que temos uma Constituição, que temos direitos garantidos, embora esses direitos estejam sendo atacados pelo poder econômico, sempre, atacado pelos outros poderes econômicos, tem muita riqueza, né, tem muito poder, influencia os deputados, então as leis vão sendo feitas para tirar direitos, como aconteceu, já falei aqui várias vezes no canal, teto de gastos, previdência, tudo tem que ser retornado, revogado, ou feito de uma outra forma que não cause prejuízo aos mais pobres, e sim que retire de quem tem mais e não de quem tem menos. Tem que haver aí um sopesamento nessas reformas. Então, eu espero realmente que essas pessoas que ainda não entenderam, que vão ser presas, e não é presa por um ano, não é presa por 6 meses, nem para pagamento de cestas básicas. Essa prisão aí dá mais de 20 anos. Dá mais de 20 anos, dependendo do caso, dependendo dos crimes que forem somados, pode passar 30 anos. Então, e não há disposição dos poderes para que haja relaxamento de pena ou anistia. Então, esse primeiro mês vai ser decisivo para essas pessoas que estão lá, para entenderem e até para depois fazerem algum depoimento falando à imprensa, que depois fosse recolher depoimento dessas pessoas, depois que passasse essa fúria, que essas pessoas vai ter muitas que vão dizer, que vão se arrepender e vão dizer, e talvez contribuam para essas outras que ainda não entenderam que não é questão de ficar preso 6 meses, um ano, é questão de ficar mais de 20 anos preso. Pode passar de 30, dependendo se as somas forem as penas se somam, e aí não vai ter Bolsonaro, não vai ter nenhum ministro dele, esses bolsonaristas que estão incentivando, esses deputados bolsonaristas raivosos que estão incentivando, não vão aparecer lá nenhum para soltar, eles vão sumir, e eles próprios vão responder processos e poderão também serem presos. Então, forte abraço, até o próximo vídeo.